Primeiros socorros. Primeiros socorros são as primeiras providências tomadas no local do acidente. É o atendimento inicial e temporário, até a chegada de um socorro profissional. Sinalização e avaliação em local de acidentes. Logo que se toma conhecimento de um acidente, deve-se considerar a importância dos primeiros 5 minutos, nos quais a decisão, a presteza e a atuação correta podem ser vitais para a vítima e até evitar consequências graves. Cuide antes de sua segurança. Estacione seu veículo em local seguro, tomando cuidado para não bloquear a passagem da polícia, de resgates ou ficar retido no local. O sinal de alerta deverá ser imediatamente acionado. Permita descer do seu veículo somente pessoas que realmente possam ajudar, para evitar riscos desnecessários ou um possível acidente. Sinalize conforme a velocidade máxima permitida no local. Exemplo, 40 km por hora, 40 passos largos ou 40 metros. 60 km por hora, 60 passos largos ou 60 metros. Existem casos em que as distâncias deverão ser dobradas, como à noite, com chuva, neblina e fumaça. Avaliar o local do acidente. Não tome nenhuma atitude antes de examinar e observar o acidente. Quanto mais se informar, melhor decisão poderá tomar, além de poder prestar melhores esclarecimentos a médicos, policiais, entre outros. Em caso de escuro, não use fósforos, isqueiros ou qualquer tipo de chama exposta. No local, poderá haver vazamento de gases, combustível, fios elétricos que poderão provocar incêndios. Use lanternas portáteis, farol do seu carro ou outro meio para clarear o local. Solicite auxílio ligando para Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192, em caso de acidente com vítima. Corpo de Bombeiros, COBOM 193, em caso de acidente com vítimas presas em ferragens. Polícia Rodoviária Federal, PRF 191, Polícia 190, se necessário, Companhia de Energia Elétrica ou outros recursos especiais. Incêndios em veículos. Embora não sejam frequentes, merecem consideração. Incêndio representa um risco de alto grau, que pode provocar trauma grave, seguido de morte tanto para você quanto para a vítima. Se você não possui treinamento específico, não ultrapasse os limites de seu conhecimento. Nos acidentes automobilísticos, existem riscos de incêndios devido à presença de combustíveis. Avalie criteriosamente antes de iniciar qualquer atendimento às vítimas. Incêndios de impacto resultam da ruptura do tanque de combustível envolvendo o veículo rapidamente. Incêndio pós-impacto, provocado por curto-circuito ou agentes térmicos como cigarro ou atrito. Desligue a ignição e afaste os riscos potenciais. Coloque o extintor próximo e use-o adequadamente. Nesses casos, remova os ocupantes o mais rápido possível. Produtos perigosos. Os regulamentos federais exigem que todo transporte de produto perigoso seja especificamente sinalizado. Produtos perigosos, no entanto, podem ser encontrados em qualquer lugar. Se há suspeita de existência de produto perigoso, pare distante do local. Odores característicos de gases ou de produtos químicos chamam a atenção. Nesse caso, solicite imediatamente a ajuda da equipe especializada. Lembre-se, nunca use seu olfato para determinar se há ou não presença de produto perigoso no local. Fios elétricos caídos. Pode ser por tempestades ou acidente automobilístico. Pode produzir centelhas e faíscas. Podem ficar silenciosos sobre o veículo. Passageiros deverão permanecer no veículo. Afaste todas as pessoas para uma distância de 2 postes. Eletricidade pode ser de caixas de semáforos ou subestações subterrâneas. Objetos instáveis. Podem incluir veículos, árvores, postes, barrancos e pilhas de materiais.
pode ser necessário estabilizar o veículo antes de remover os ocupantes. Não entre, não fique embaixo, nem em declives abaixo de um veículo instável. Acidentes automobilísticos podem desestabilizar outros objetos como árvores ou postes. Veículos instáveis. Sobre 4 rodas. Podem ser estabilizados calçando as rodas dianteiras e ou traseiras com calotas ou pedaços de madeira, ou esvaziando os pneus, cortando-os ou removendo o pino das válvulas. Se não houver blocos de madeira ou calotas disponíveis, improvise com objetos que possam ser obtidos no local. Capotado ou delado. Considere como instável e fora do escopo das suas atribuições. Se for necessário reverter uma condição que ameace a vida, não suba no veículo. Entre pela janela traseira e fique próximo do solo. Veículo capotado pode ser considerado relativamente estável. Lembre-se, todo veículo deve ser considerado instável até que seja garantida a estabilização, mesmo manual. Somente tente remover vítimas após a garantia de estabilização do veículo. Esvazie os pneus, coloque calço sob as rodas para estabilizar o veículo. Objetos cortantes. Pode se apresentar sob a forma de vidros quebrados, agulhas desencapadas utilizadas por usuários de drogas. Procure ficar atento para a possibilidade de se ferir ou de provocar agravamento de lesões na vítima. Quando houver objetos cortantes, você deverá utilizar luvas resistentes. Doenças infectocontagiosas. As doenças infectocontagiosas são uma realidade. Evite qualquer contato com sangue ou secreções das vítimas nos acidentes. Tenha sempre em seu veículo um par de luvas de borracha para tais situações. Podem ser luvas de procedimentos usados pelos profissionais ou simples luvas de borracha para uso doméstico. Verificação das condições gerais da vítima. Sinais vitais. O exame do acidentado deve ser rápido nos primeiros 30 segundos. Observe o sinal de consciência, a respiração, o pulso e se existe hemorragia interna ou externa, se sangra no nariz, boca ou ouvidos. Se sofre asfixia ou parada cardíaca. Faça perguntas à vítima. Como se chama? Onde mora? O que aconteceu? Está fazendo algum tipo de tratamento? Sofre alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Tem algum tipo de alergia? Há quanto tempo encontra-se ferido? Onde está doendo? Tais indagações, além de auxiliar o trabalho médico, também contribuem para manter o acidentado consciente e lúcido. Lembre-se, nunca diga o que não deseja que a vítima escute. Avaliar a respiração. Se a vítima estiver consciente, avalie a respiração. Ver, ouvir e sentir. Ver. Verifique se o peito da vítima sobe e desce com os movimentos da respiração. Ouvir. Ouça o som do ar. Sentir. Sinta o fluxo de ar na face. Avaliar vias aéreas. Se a vítima estiver consciente e responder sem dificuldade, significa que as vias aéreas estão abertas, que respira e apresenta circulação. Se a vítima não responder aos estímulos verbais, isso indica que as vias aéreas estão fechadas. Quando isso acontecer, é necessário a limpeza da boca e da garganta do acidentado, o mais rápido possível, para evitar asfixia. Verifique se há prótese e removê-la. Lembre-se, em caso de pessoa acidentada, a liberação das vias aéreas vem sempre acompanhada da imobilização do pescoço, coluna cervical. Avaliar a circulação. A avaliação do pulso fornece informações importantes sobre o estado da vítima. Se o pulso estiver fraco e a pele pálida, por exemplo, com os lábios arroxeados, é sinal de um estado de choque. A maneira correta de avaliar a pulsação é colocando 2 dedos na artéria radial, localizada no início do pulso. Na artéria carótida, que se encontra na base do pescoço, nos adultos, a pulsação normal oscila entre 60 e 80 batimentos cardíacos por minuto.
Nas crianças, entre 100 e 120. Nesse momento, verificamos também os sangramentos. Temperatura do corpo. A temperatura baixa, menos de 36 graus nas axilas, pode indicar que a vítima está em estado de choque, talvez com hemorragia interna ou até mesmo morta. Temperatura mais alta que o normal, mais de 36 graus e meio, nas axilas, pode indicar febre ou exposição prolongada ao sol. Estado de choque. Essa é uma reação comum em vítimas de acidentes com hemorragias internas ou externas, emoções fortes, choques elétricos, queimaduras, envenenamentos, intoxicações, ataques cardíacos, fraturas, exposição a temperaturas extremas, ferimentos graves, infecções, reações alérgicas, compressões e amputações. Dilatação das pupilas. A pupila, menina dos olhos, é um ponto mais escuro no centro do olho e diminui quando é exposta à luz e aumenta no escuro. O seu exame pode determinar alguns tipos de anormalidades, que são uma pupila dilatada e a outra contraída, anisicória, pode ser sinal de derrame cerebral ou traumatismo craniano. Pupilas contraídas, miose, pode indicar intoxicações ou traumatismo craniano. Pupilas dilatadas, midríase, sem reação à luz, pode ser sinal de parada cardíaca, intoxicação por barbitúrico, medicamento de ação hipnótica e sedativa, ou morte. As pupilas devem ter o mesmo diâmetro em ambos os olhos, normal e zicória. Cor e umidade da pele. A pele arroxeada, cianose, pode indicar a exposição ao frio, estado de choque, parada cardiorrespiratória ou morte. A palidez cutânea pode indicar hemorragia, exposição ao frio, parada cardiorrespiratória. A pele avermelhada é caso de febre, calor ambiente ou ingestão de bebida alcoólica. Parada respiratória. Uma pessoa cuja respiração parou morrerá, caso a mesma não seja restabelecida em 3 a 5 minutos. A parada respiratória pode ser definida como uma supressão súbita dos movimentos respiratórios, podendo ser ou não acompanhada de parada cardíaca. Seus sintomas são inconsciência, apneia, o peito não se mexe, ausência momentânea de respiração e ausência de pulso. Os lábios, língua e unhas geralmente ficam azulados, cianose. A ação deve ser imediata através de respiração artificial, método boca a boca, utilizando máscara de proteção. Para executá-la, devemos primeiro afrouxar as roupas da vítima, principalmente em volta no pescoço, no peito e na cintura, e verificar se as vias aéreas estão desobstruídas. Sopre com força até perceber que os pulmões da pessoa se expandem e o tórax se eleva. Retire a boca e deixe-a respirar enquanto você inspira novamente. Repita essa operação num ritmo de 12 a 15 vezes por minuto. Em bebês de 0 a 1 ano, a respiração deve abranger a boca e o nariz ao mesmo tempo. Se a vítima não corresponder, verifique se não se trata de parada cardíaca e inicie imediatamente a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, RCP, ou massagem cardíaca. Como proceder nas manobras de RCP? A intervenção deve ser feita por pessoas que reúnam condições de realizá-la. A RCP somente deve ser aplicada em vítima inconsciente, que não respira e não apresenta outros sinais de circulação. Compressões torácicas. Posicione ambas as mãos superpostas sobre a linha média do osso externo, 2 dedos acima do processo chifoide sobre a linha imaginária que une os 2 mamilos. Inicie a manobra com 2 insuflações, execute 30 massagens cardíacas, em seguida sopre 2 vezes dentro da boca da vítima. Quando esse socorro for feito por 2 pessoas, uma pode massagear e a outra soprar. Para evitar o cansaço, deve ordenar os movimentos sempre no ritmo de 100 massagens por minuto.
As compressões devem afundar o tórax do adulto cerca de 3 a 5 centímetros. Continue aplicando os ciclos da RCP por 1 minuto. Pare após 4 ciclos para avaliar se há sinais de circulação. Em bebês, fazer massagem usando apenas 2 dedos. Em crianças, utiliza-se apenas a base de uma das mãos. Lembre-se, o SAMU existe para prestar socorro à população em caso de acidente e emergência. Análise secundária. Imediatamente após a análise primária, examine a vítima da cabeça aos pés para verificar se há existência de fratura, deformidades ou qualquer outro sinal anormal. Cabeça e pescoço. Observe se a coloração dos lábios está normal ou arroxeada, cianose. Verifique se há corpos estranhos na boca, nariz e ouvidos e a presença de odores estranhos. Coluna vertebral. Verifique se há deformações palpáveis ou visíveis na coluna, alterações no seu formato e perda de sensibilidade nos membros. Tórax e membros superiores. Verifique se há ferimentos, dificuldades de respiração e fraturas. Abdômen. Examine se há endurecimento, alterações na cor e na textura, escura e áspera, e se a vítima reclama de dores e se há presença de hematomas. Membros inferiores. Observe se há alterações na sua conformidade, se há fraturas expostas, abertas e se a vítima reclama de dores. Mobilidade ou sensibilidade do corpo. A paralisia de um lado do corpo pode indicar um possível derrame cerebral. A incapacidade de mover os braços e as pernas após um acidente pode indicar lesão na medula espinhal no nível cervical. A incapacidade de mover as pernas pode indicar lesão na medula espinhal no nível dorsal ou lombar. A dormência das extremidades com mobilidade preservada pode indicar lesão de coluna. Procedimento com o acidentado. Priorize o atendimento. Se houver mais de uma vítima, atenda primeiramente a que estiver quieta e imóvel. Vítima quieta pode indicar paralisação da respiração. Vítima falando significa que está respirando. Cabeça. Avalie o crânio e o couro cabeludo. O que não fazer? Impeça movimentos do pescoço. Nunca eleve a cabeça. Nunca eleve as pernas, isso provocará um aumento da pressão intracraniana. Nunca remova a vítima do local. Nunca retire capacete de vítimas. Olhos. Com cuidado, abra ambos os olhos e compare as pupilas. Devem estar iguais e reativas à luz. O que não fazer? Em caso de objeto empalado, nunca lave, remova ou comprima. Nunca aplique pressão sobre ambos os olhos. Nunca tente retirar cisco aderido ao olho. Não permita que a vítima esfregue os olhos. Coluna vertebral. Verificar membros inferiores e superiores. Vítima fazendo movimento com as mãos e os pés. Vítima sentindo o socorrista apertar-lhe o dedo das mãos e dos pés. Vítima dando aperto de mão e empurrando o pé contra a mão do socorrista. O que não fazer? Nunca movimente a vítima. Impeça a vítima de se movimentar. Tórax. Ajude a vítima a se posicionar de maneira confortável. Estabilize a região com um cobertor dobrado. Nos ferimentos abertos no tórax, o pulmão tende a se fechar por causa da entrada de ar. Quanto mais rápido for vedado o orifício, melhor. Coloque sobre o ferimento uma gaze, um pano limpo ou até mesmo a própria mão para evitar a entrada de ar. Use um cinto ou uma faixa de pano para manter preso e fechado o curativo. Evite apertar muito o ferimento. O que não fazer? Não remova objeto empalado. Não coloque a vítima em decúbito dorsal, deitada, pois pode dificultar a respiração. Abdômen. Procure por hematomas e enrijecimentos pressionando os quadrantes. No caso de ferimento aberto no abdômen,
Não tente recolocar na cavidade órgãos expostos. Mantenha-os no lugar, cobrindo-os com uma compressa úmida. Normalmente, ferimentos nessa região são acompanhados por hemorragias provocadas pelo rompimento de vasos capilares, veias ou artérias. É indispensável tratamento hospitalar. O que não fazer? Não dê nada para ingerir. Não reinserir órgãos em caso de evisceração. Nunca aplique compressão sobre os órgãos. Fraturas fechadas. Procedimentos. Coloque o membro acidentado em posição tão natural quanto possível, sem desconforto para a vítima. Ponha as talas sustentando o membro atingido. As talas deverão ter comprimento suficiente para ultrapassar as articulações acima e abaixo da fratura. Qualquer material rígido pode ser empregado como uma tala, tábua, estaca, papelão, vareta de metal ou mesmo uma revista grossa ou um jornal grosso e dobrado. Use panos ou outro material macio para acolchoar as talas e evitar danos à pele. Fraturas exposta. Não tente e nem deixe ninguém tentar recolocar no lugar o osso fraturado. Cubra o ferimento com pano limpo e use talas para fraturas fechadas, sem puxar ou voltar o membro à posição natural. O que não fazer? Não toque no osso, caso a fratura seja exposta. Nunca alinhe luxação e fraturas de articulação, devido à proximidade com nervos, artérias e veias. Compressa de gelo pode ser aplicada nunca mais de 20 minutos, diretamente sobre o local atingido. Nunca massageie ou esfregue o músculo afetado. Nunca administre sal para pessoas com cãibra. Não permita movimento. Hemorragia externa. Arterial. Nesse caso, o sangramento é vermelho vivo e sai sempre em jatos, acompanhando os batimentos cardíacos. Venosa. Com sangramento contínuo e sangue vermelho escuro. Capilar. Com sangramento fino, contínuo em fluxo lento. Hemorragia externa. Procedimentos. Use uma compressa limpa e seca de gaze, pano ou mesmo um lenço sobre o ferimento. Evite o uso de panos grandes e absorventes, toalhas, por exemplo, que, dando a falsa impressão de dominar a hemorragia, vão se embebedando de sangue. Coloque a compressa sobre o ferimento e pressione com firmeza. O que não fazer? Evite contato direto com o sangue da vítima. Não toque sem proteção de luvas ou outra barreira de proteção. Não dar nada para a vítima ingerir, pois pode provocar náuseas e vômitos. Não movimentar a vítima. Não tentar retirar corpos estranhos do ferimento. Não fazer torniquete em hipótese alguma. Podem produzir danos graves em vasos e nervos. Hemorragias interna. É resultante de um ferimento profundo com lesão de órgãos internos. O ferimento não é visível e a vítima apresenta pele pálida, fria e úmida, respiração curta e rápida, pulso fraco e rápido, sede, tontura, náuseas, vômitos, tremor e agitação, podendo estar inconsciente, em estado de choque. Procedimentos. Deve-se manter o paciente deitado de cabeça mais baixa que o corpo, exceto quando houver traumatismo craniano ou derrame cerebral. Não dê nada para a vítima ingerir. Procure um médico imediatamente. Outros tipos de hemorragias. Hemorragia nasal. Hemorragia pulmonar. Hemorragia estomacal. Amputação de membros. Procedimentos. Controlar os sangramentos como descrito para a hemorragia. Recupere a parte amputada e a envolva em gaze estéreo seca ou pano limpo seco e coloque em saco plástico seco. Se possível, leve a parte amputada com a vítima para um hospital. O que não fazer? Nunca lave a parte amputada. Não deixe a parte amputada em contato direto com gelo. Nunca envolva em gaze ou pano úmido. Queimaduras. São classificadas pela profundidade. Primeiro grau. Superficial. Atinge as camadas superiores da pele,
Caracteriza-se pela vermelhidão, inchaço moderado e dor. Segundo grau, parcial. Atinge todas as camadas da pele. O local se apresenta com aspecto úmido, com formação de bolhas, inchaço e dor intensa. Terceiro grau, total. São queimaduras graves e atingem todas as camadas da pele e podem chegar até os ossos. Procedimentos. Afaste a vítima da fonte de calor. Avalie a profundidade, grau da queimadura. Avalie a superfície corporal atingida. Esfrie a área com água corrente pelo menos 20 minutos. O que não fazer? Nunca remova roupas que estejam aderidas à pele. Nunca esqueça de remover joias e adereços. Nunca aplique medicamentos à base de óleo, manteiga, pasta de dente ou medicamentos caseiros. Nunca perfure as bolhas. Nunca aplique água sob pressão. Bandagem. Com o objetivo de manter um curativo, imobilizar uma fratura ou conter provisoriamente uma parte do corpo, tenha os seguintes cuidados. A região deve estar limpa, os músculos relaxados. Comece da extremidade para o centro. Nos membros superiores, no sentido da mão para o braço. Nos membros inferiores, comece pelo pé. Envolva o ferimento sempre da esquerda para a direita. Convulsões epiléticas. Sintomas: cabeça inclinada para trás e espasmos incontroláveis. Lábios azulados, olhos virados para cima. Inconsciência. Salivação abundante. Procedimentos: veja se a língua está enrolada. Proteja a cabeça da vítima contra traumas e vire-a de lado em caso de vômito. O que não fazer? Não tente mobilizar a vítima. Não dê nada para a vítima ingerir. Não molhe a vítima. Ataque cardíaco. Identifica-se através de dor intensa no peito, pescoço, braço, ombro e respiração curta. Procedimentos: chame o resgate imediatamente. Posicione a vítima confortavelmente. Ajude a vítima a ingerir medicamentos prescritos anteriormente. O que não fazer? A aglomeração de pessoas, principalmente familiares, não devem permanecer ao redor da vítima. Não deixar a vítima caminhar e fazer qualquer esforço. Acidente vascular cerebral, AVC. Identifica-se através de súbita e forte dor de cabeça, perda de consciência, visão reduzida, problemas para articular a fala, paralisia dos membros. Procedimentos: chame o resgate imediatamente. Afrouxe as roupas da vítima. Coloque a vítima em posição de recuperação. Nunca dê nada para a vítima beber. Cuidados com motociclista acidentado. Colisão de veículo com moto deve-se suspeitar imediatamente de fratura nas pernas e na bacia. Não movimente a vítima. A movimentação da vítima poderá piorar uma lesão na coluna, uma fratura de braço ou perna. Não tire o capacete de um motociclista. A retirada do capacete de um motociclista que se acidenta é uma ação de alto risco. Nunca aplique torniquetes. O torniquete não deve ser feito para estancar hemorragias. Não dê nada para a vítima ingerir. Em caso de remoção das vítimas, como regra geral, não se deve mover vítimas. Na maioria das vezes, a vítima deve permanecer na posição em que foi encontrada e movimentada somente por profissionais especializados. Em alguns casos, pode ser necessário mover as vítimas. Quando o local for perigoso, quando ocorrer perigo de fogo ou explosão, quando houver presença de produtos perigosos, quando o cinto de segurança estiver dificultando a respiração da vítima, quando a vítima apresentar suspeita de infarte,